Olá a todos! No vídeo de hoje vamos falar sobre o perdão de Deus. Até onde vai o perdão de Deus? Qual o seu alcance? O perdão de Deus é para todas as pessoas? E existe algum pecado imperdoável? Para todas essas perguntas existem respostas bíblicas. O perdão de Deus, ele abrange sim a todas as pessoas. Todas as pessoas que entendem que precisam se arrepender e de fato se arrependem. O perdão de Deus ele é completo e não existe algum pecado que a pessoa possa ter cometido que o perdão de Deus não alcance, ou seja, que o sangue de Cristo não cubra esses pecados. Porque nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, não tem a ver comigo ou contigo ou com o nosso pecado. Tem a ver com Cristo. Deus, quando viu o nível de maldade na terra, era preciso um Salvador, era preciso Deus fazer alguma coisa para cobrir esses pecados. Nós vivemos em um mundo extremamente pecaminoso pela presença do inimigo aqui. Então Jesus veio à terra e passou todo aquele sacrifício de cruz, toda a crucificação dele. Cada sangue, cada gota de sangue derramado foi pelo pecado da humanidade. Então, o meu pecado e o teu pecado, ele é coberto sim pelo sangue de Cristo. E não importa qual o pecado você cometeu. O sangue de Cristo é mais do que suficiente para pagar essa escrita de dívida que nós temos no mundo espiritual. Vou dizer, nós tínhamos, porque Cristo já pagou. Infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas não têm esse entendimento. Muitas pessoas se sentem indignas de buscar a Deus porque pensam que o seu passado, o que eu fiz no passado, meus erros, diversos pecados, pecados até de morte, de traições, tragédias, enfim. A pessoa, quando passa um tempo e ela entende o nível de estrago que ela fez, muitas vezes ela pensa que é impossível Deus perdoar o meu pecado. Só que isso é uma mentira, isso é plenamente possível. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O perdão de Deus ele é completo desde que haja arrependimento. Essa é uma das chaves. A primeira chave é crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que o sacrifício de cruz dele foi suficiente para pagar o nosso pecado. A partir daí, criar consciência sim do pecado e que eu posso acessar isso. Jesus morreu na cruz não só pelos bonzinhos, porque não existe bonzinho. As pessoas são más por natureza. O pecado corrompeu tudo aqui nessa terra, até a natureza. Então não existe bonzinho. Deus morreu por mim e por você, por todos. Não existe um pecado que você cometeu no passado ou que cometeu até no dia de hoje, há 5 minutos atrás, que Deus não possa perdoar. O sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, ele é abrangente, ele alcança tudo e todos. Então, temos que crer que o sacrifício de Jesus foi completo. Precisamos ter essa consciência que eu posso acessar o perdão de Deus, eu posso acessar. E também eu preciso, um mandamento de Jesus é que eu preciso perdoar o meu próximo também. Jesus nos ensinou uma oração, não é uma oração para fazer de forma mecânica, mas ele é um modelo de oração, porque é um modelo completo, que é a oração do Pai Nosso. Não tem o trecho da oração que ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a vontade de Deus para nós é que nós perdoemos aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos fizeram mal, porque esta é uma condição do perdão também. Deus perdoa o meu pecado desde que eu perdoe o pecado do meu próximo. E não importa o nível de pecado que uma pessoa cometeu contra mim. Eu vou dar um exemplo triste, mas ele é real, acontece nesse mundo. Há um ano ou dois aconteceu aquela tragédia na escolinha aqui em Santa Catarina. Um homem entrou na escolinha e acabou tirando a vida de algumas crianças. Um pai cristão, ele foi entrevistado na hora do choque, na porta da escola, na hora que ele ficou sabendo daquilo. Ele sem pestanejar, ele deu a entrevista e disse: olha, eu perdoo esse homem.
eu perdoo. Não é por mim, mas é por Cristo. Eu perdoo esse homem. Aquele pai que acabou de perder o seu filho de uma maneira trágica, poxa, uma criança de 4, 5 anos, eu tenho uma filha de 5 anos, eu imagino a dor dele. Mas ele colocou o perdão, ele colocou o mandamento de Deus acima da dor dele. E ele perdoou a pessoa que dilacerou o coração dele, que provavelmente estragou a vida dele aqui na terra. Mas como ele é um homem de Deus, ele entende a questão do perdão, ele saltou na frente antes que mais sentimentos viessem à tona, ele já liberou o perdão na hora. Aquilo é admirável e é isso que Deus espera de nós, que nós perdoemos a quem nos fez mal, para que nós sejamos perdoados também. Isso é muito interessante, isso é difícil, mas não é impossível. Com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda, é Ele que nos capacita a ter a atitude desse Pai. A outra coisa, ter o entendimento do pecado é se batizar. Nós precisamos demonstrar para Deus, através do ato do batismo nas águas, que nós estamos nos arrependendo e que toda escrita de dívida passada ali, quando no momento que você mergulha nas águas, você ressurge um novo homem, uma nova criatura. Ali todo o seu pecado foi apagado, não só perdoado, apagado. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais desses pecados. Dali para frente você pode passar a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E isso é o esperado, na verdade, que a pessoa seja, dali para frente, uma nova criatura. Como Jesus curava muitos na época dele, que ele passava, fazia aquelas curas maravilhosas. Ele dizia, vá e não peques mais. Então é isso que Deus espera, que a gente viva uma vida sem pecado. É claro que nós vamos tropeçar, nós vamos tropeçar em palavras, em atos, em atitudes, mas o Espírito Santo em nós, ele vai nos fazer nos arrepender disso e nós vamos ter que pedir perdão para Deus. Senhor, errei aqui, poxa, fui grosso com aquela pessoa, me perdoa, me desculpa. Perdão, Senhor, é isso que Deus espera, é isso que é a nova vida cristã. E a outra pergunta muito interessante, existe algum pecado que é imperdoável? E sim, existe. É o pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E contra isso Jesus mesmo disse. Eu vou ler aqui em Marcos, deixei separado, capítulo 3, versículo 28. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Uma regra básica da interpretação bíblica é entender o contexto. Nesse contexto aqui, Jesus estava orando e curando a muitos aleijados, leprosos, cegos, surdos, mudos, a muitos. E os chefes dos sacerdotes, eles olhavam aquilo e passavam a acusar Jesus, que Jesus estava expulsando os demônios em nome de Belzebu, em nome de Satanás. E aí Jesus confronta eles dizendo, se Satanás estivesse fazendo isso, ele estaria expulsando ele mesmo. E um reino dividido ele não prospera, ou seja, Satanás não vai expulsar ele próprio das pessoas. Jesus estava fazendo aquilo ali pelo puro poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, o poder puro e genuíno de Deus. E ele disse essas coisas aqui para aqueles homens, óbvio que eles não tinham o Espírito Santo nem tinha sido derramado na terra, mas isso aqui já era um aviso, um ensino de Jesus, né? Esses homens aqui, após falarem isso, eles até poderiam ter sido perdoados, porque eles não têm o Espírito Santo. Se eles se arrependessem disso, meu Deus, Jesus é o Cristo, e olha o que eu disse, eu acabei de falar uma tremenda bobagem. Se eles tivessem esse nível de arrependimento, eles seriam cobertos pelo perdão de Deus. Mas como nunca tiveram, não obtiveram a salvação. É interessante que a Bíblia ela não cita exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o legal da Bíblia é que um texto, ele complementa o outro. A partir do momento que você lê e entende os contextos da Bíblia, os textos eles se complementam. Muitos entendem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a partir do momento que você já tem uma vida cristã, que você já testemunhou na sua vida o poder de Deus, tudo que Deus fez por você, você já teve a habitação do Espírito Santo.
Depois de tudo isso, você passa a renegar tudo que a ação do Espírito Santo em você, renegar tudo o que o Espírito Santo fez na tua vida e passar a blasfemar, a dar o que Jesus fez, o que Deus faz, a operação de milagres, tudo que Deus faz, todo sacrifício, dizer que isso é operação do inimigo ou que isso não é coisa de Deus e passar a perseguir a igreja. Existem muitos homens que um dia foram homens de Deus que hoje são perseguidores, infelizmente. É deste pecado que Deus está falando, que Jesus está falando aqui. Existe um outro texto também, muito interessante, 2 Pedro, ele complementa isso, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha só o que Pedro fala aqui. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se nele que é verdadeiro provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então esse é um texto que acaba complementando aquele texto de Jesus, que é melhor que a pessoa nunca tenha conhecido a Cristo, porque ela pode, no último momento da vida, em algum momento, ela reconhecer os seus pecados, se arrepender, pedir perdão e ser salva, como o ladrão na cruz. O ladrão na cruz estava morrendo e ele reconheceu que Jesus era o Cristo ali e ele foi perdoado de toda a vida passada, pregressa, de pecados, roubos. O ladrão da cruz foi perdoado. Jesus disse, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Falou para aquele homem, para o ladrão, que passou uma vida inteira pecando. Agora, o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa que, tendo vivido uma vida com Deus, tendo experimentado a glória de Deus, o Espírito Santo, passa a atacar quem é de Deus, atacar a obra de Cristo, a blasfemar contra o Espírito Santo, aí, meu irmão, para isso aí é um pecado imperdoável. Por isso que esse complemento aqui, esse texto fala que é melhor que a pessoa nunca tivesse conhecido. Então, meus irmãos, nós devemos sim buscar sempre o perdão de Deus. O perdão de Deus ele é abrangente, ele abrange a tudo e a todos. Só não vai abranger a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para isso nós temos que ter temor. Temor a Deus e vigiar as nossas palavras, vigiar a nossa língua. Né? A Bíblia é repleta de textos que falam a respeito disso. Né? Da mesma fonte não podem prosseguir, proferir bênçãos e maldição. Da mesma fonte não sai água doce e água salgada. Então nós temos que escolher um lado e seguir nesse lado. E eu espero que seja o lado de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Fiquem com Deus.